Olá amigos! Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o like, assistir o vídeo até o final e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos. No episódio 54, o quarto de Ira passa. Ela questiona por que Oru não a trata como antes. Nesse momento, a porta se abre e Eda entra e caminha em direção a Ira e você acha que vai esquecer-se de tratar bem, mas Oru não se esquece de nada. Ele nunca se esquece de seus entes queridos. Se o estrago estiver feito, certifique-se de que sua calma é o prenúncio da tempestade. Ela está sofrendo e bebendo porque ela diz como ficar confortável. Ira diz deixe-me lembrá-lo. Ela caminha até a porta. Agora ela tirou o ciúme da Ira. Ela está um pouco aliviada. Então a campainha toca. A filha de Alice entra e diz que Orun quer café e acrescenta, sinto muito, os biscoitos dela escorregaram da minha boca quando você disse isso. Ira diz que não importa e sai da sala para fazer café para Oru. Quando ela vê Oru, ela desce as escadas rapidamente. Orun diz não se apresse devagar. Ira diz que você quer café, onde devo trazer? Orun diz traga para a varanda, mas traz 2. Ira vai fazer café. Aí vem a irmã dela e diz que Oru está olhando Ira. Ele vê e diz, se eu fosse você, não cansaria de assistir. Ele realmente tem uma admirável beleza. Eu sinto calor quando você está assim, irmão. Eu me sinto bem quando você está bem. Ira estava muito mal outro dia. Era óbvio que você teve uma discussão, mas eu perguntei a ele. Ele não respondeu. Ele vive sua dor tão profunda e sinceramente. Não perturbe minha cunhada. Quando Orun olha para ele assim, ele diz, irmão, por que você está olhando para ele assim? Orun murmura para o irmão, sinto muito. Depois disso, Orun espera por Ira, que sai para a varanda. No momento em que ele diz que vou me casar com ele, esse menino, Nabi, tudo começou por teimosia, só para se vingar de mim. Ele ainda tem a mulher dele, tá tomando café na frente dele, e Eda tá olhando da janela da sala. Ele vai até Edan e diz que eles viraram uma pomba dupla no cara da visão que ele vê. Eda diz para uma das pombas. Sua mãe diz para uma das pombas. Sua arma não será sua língua afiada, você terá um senso de coqueteria. Ao fazer isso, você levará seu Orun em suas mãos. Você irá para a água de todos. Nursa Orun e Ira tomam seu café naquela hora. Orun pergunta a Ira, você pode me contar sobre sua família, Ira? Como é? O que você quer aprender? Orun fica surpreso com a pergunta que ele não esperava. Se você quiser conte tudo o que você sabe, claro. Ira era muito jovem, não me lembro exatamente, mas era verão, acho que meu pai comprou morangos silvestres, estávamos muito felizes no carro, minha mãe disse. Ele estava murmurando então voz muito grande. Quando abri os olhos estava no hospital. Uma criança me encontrou e me levou ao hospital. Ele responde que está escondendo de todos. Nessa hora o vidro cai e quando Ira presta atenção nele, Orun tira uma foto da foto com seu telefone, secretamente da Ira. Claro, lá dentro, o caldeirão da bruxa está fervendo e Eda ainda está olhando pela janela. No momento em que Perian diz pare de olhar, alguém vai ver. Aliás, diante de seus olhos estranhos, Eda diz a Ira que Ira atende o festa de noivado, dizendo que espero que Ira lhe dê o primeiro convite. Nessa hora entra Orun e Ira. A Fifi, meu filho diz que estávamos conversando sobre o noivado à noite. Enquanto isso, Nursa derrama café nela e diz como ela pode tirar sua camisa favorita. Não fique triste, Nursa sim é um especialista, Ira vai cuidar disso de qualquer maneira. Ela diz que manchas a empregada tirou no passado. Orun de repente levantou a voz e disse, ela costumava ser minha esposa, ela é minha esposa, ela é de um Demiran, e todo mundo está falando da minha esposa de um Demiran, diz ele. Vamos pensar nisso a partir de agora. Ira fica surpreso. A Fifi e Perian todos se olham diante do que ouvem.